Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre a blasfêmia dos escribas e fariseus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Iremos ler apenas o versículo de número 26, que está escrito: E se Satanás expulsa Satanás e está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Para você entender melhor, leia depois Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao 28, e também Marcos capítulo 3, do verso 22 ao 26. São passagens paralelas que falam do mesmo assunto. Podemos observar nesse texto que os fariseus e os escribas tiveram uma reação. Eles observaram que o povo estava elogiando o Senhor Jesus Cristo. E eles aqui não estavam preocupados com o povo, mas sim em preservar a sua posição e seu poder. E fizeram uma acusação absurda, dizendo que Jesus curava pelo poder do demônio, utilizando a expressão Beelzebub. Mas a lógica é simples. Veja o que é que diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Está escrito o seguinte: Sede sóbrios, vigiai, pois o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ou seja, destruir. João 10:10 também está escrito que o inimigo veio matar, roubar e destruir. Então a lógica é muito simples. Satanás quer nos destruir. Então, como Satanás iria expulsar os seus próprios demônios de pessoas que eles estavam ali maltratando, fazendo as pessoas sofrer? Isso não tem lógica. Então, o que é que Jesus quis falar quando disse essa expressão a essas pessoas? Veja o seguinte: nós temos que entender uma coisa, o que Jesus Cristo quis dizer, que ele expulsava os demônios pelo Espírito Santo de Deus. Leia o texto, está escrito isso. Eu vou aqui ler para vocês, para você ver o que está escrito na palavra, como Jesus Cristo disse. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, versículo 28, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então ele expulsava os demônios pela autoridade que Deus lhe deu através do Espírito Santo. Pois também Jesus Cristo era Deus, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele se fez homem para vir aqui na terra, como sabemos todos nós de qual é salteado a sua trajetória. Então veja, o inimigo, ele usa todos os meios possíveis para levar as pessoas ao desespero, levar as pessoas à amargura e fazer com que as pessoas acabem desconfiando de Deus e do amor por elas. Eu acho que já você deve ter ouvido melhor falando essa expressão. As pessoas dizem: mas se Deus é amor, por que Deus permite tudo isso? Onde estava Deus? Por que Deus não faz nada? Então as pessoas elas ficam sensibilizadas, desconfiando de Deus e do seu amor para com elas. Mas a maior prova que Deus nos ama foi quando ele deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário para perdoar todos os nossos pecados. Temos que ter em mente que, tanto lá em João 8,44, fala que o diabo é o pai da mentira. E em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, diz que o diabo ele é astuto. O que é astúcia? É capacidade de enganar. Então observamos que supostas comunidades chamadas cristãs, religiões e algumas seitas, que se intitulam como Casa de Milagres, elas realizam sinais, realizam prodígios no nome do Senhor. Mas temos que ter cuidado, pois em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, diz que não é maravilha, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E no versículo 15 de 2 Coríntios, capítulo 11, diz que seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, ou seja, para nos ludibriar, para nos levar ao fracasso, fazer com que nós venhamos a blasfemar contra Deus. Então temos que ter muito cuidado para não cometer esses erros. E como devemos fazer isso? Pedindo discernimento a Deus, buscando conhecimento na sua santa palavra. Então, Satanás ele quer enganar, fingindo-se ser servo da justiça e servo de Deus, pois você tem que ter em mente uma coisa: Satanás ele é um ótimo fazedor de truques. Aqui no canal tem alguns vídeos, em especial a playlist Conhecendo o Inimigo. Assista essa playlist que eu abordo diversos assuntos, são vídeos pequenos que dá para você ter uma noção acerca de quem é o inimigo de nossas almas. Também tem um vídeo no canal aqui que eu falo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, fala sobre os escribas e fariseus, são vídeos que estão relacionados a este assunto. Então assista o vídeo dos escribas e fariseus, a blasfêmia contra o Espírito Santo, também a playlist, em especial assista a playlist Conhecendo o Inimigo. Então Satanás ele é um ótimo fazedor de truque, ele possui grande conhecimento, ele vem observando a humanidade desde o início e se utiliza para incrementar, né? Através desse conhecimento, ele se utiliza para incrementar seus sinais e adivinhações sobre o futuro. Podemos observar que o Senhor nos fez um alerta. Em Mateus 24 e Marcos capítulo 13, verso 22, Jesus Cristo disse que haveria falsos cristos, falsos profetas, que iriam operar milagres, maravilhas, prodígios, que se fora possível, enganaria até os escolhidos. Por que se fora possível? Porque muitos escolhidos não buscam o conhecimento
da palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra fala em Oséias 4,6 que o povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento. Jesus Cristo também falou em Mateus capítulo 22, verso 29, que erramos por não conhecermos as Escrituras. Então as pessoas se dedicam muito na vida secular. Não estou dizendo que é errado essa dedicação a buscar o conhecimento, mas negligenciam no que se refere às coisas espirituais. Por isso que o inimigo tem levado vantagem sobre muitos cristãos. Então Jesus Cristo dá um alerta, dizendo lá em Mateus 24 e Marcos 13:22, que existiria falsos cristos, falsos profetas, que ludibriariam, enganariam muito, se fosse possível, até os escolhidos. Aí você pode me perguntar, então, qual seria o propósito dos milagres realizados pelos demônios? Veja, Satanás, com seus demônios, ele tem uma finalidade. A finalidade deles é o quê? Semear o engano. A base dele é falsa, enganadora. Enquanto Jesus Cristo é a verdade, e a verdade que liberta, Satanás é o pai da mentira, o pai do engano. A sua base é o engano. Tome muito cuidado. E também em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, está escrito o seguinte, que nos últimos dias o Espírito Santo fala que muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, o que é apostatar da fé? É o abandono da fé, são os escândalos que as pessoas se corrompem por dar legalidade a Satanás, em vez de dar credibilidade ao Espírito Santo, dão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina, não de Deus, mas a doutrina de demônios. E, consequentemente, vem os erros, vem as heresias, vem esses absurdos que temos visto aí através das mídias visuais, de televisão, telefone, das redes sociais, enfim. Telejornal, onde abrimos, até em muitas igrejas, nós temos observado inúmeros escândalos em nome da fé. São pessoas apóstatas, que não têm um compromisso nenhum. Não são verdadeiros apologetas. O que é um apologeta? Aquela pessoa que defende a fé. Mas são pessoas apóstatas, ou seja, abandonaram a fé. Então, o propósito dos milagres realizados pelos demônios são esses. São ludibriar as pessoas, são enganar as pessoas. Então, veja, os fariseus, eles odiavam o Senhor Jesus Cristo. Podemos observar isso no texto que lemos aqui. Lê depois, feito eu falei, Mateus 12, do 22 ao 28. Então, eles odiavam o Senhor e tinham inveja do seu poder e da sua autoridade. Por isso, eles contestavam, ficavam contestando, né? Ou seja, duvidando da origem desse poder e atribui a Jesus Cristo como se Jesus Cristo atribui ao diabo, né? Por exemplo, eles dizem aqui que Jesus Cristo estava operando milagres não pelo Espírito de Deus, mas pelo demônio. Então Jesus Cristo foi muito enfático e disse, olha, se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido, um reino dividido não prospera, não tem fundamento. Satanás expulsar Satanás. Mas, feito eu lhe falei, inúmeras religiões, inúmeras seitas, seus adeptos, através das suas literaturas, através da sua influência, levam pessoas para suas comunidades, suas supostas igrejas, seus supostos postulados escritos e usam de todo o seu conhecimento para ludibriar. Venha para cá. Mas será que é certo? A Bíblia diz que o que Deus uniu não separe o homem. Ora, eles vivem separando casais, supostas religiões, ora estão juntando. Não seria algo contraditório? O que Deus uniu não separe o homem. Está escrito na palavra. Outros dizem, não, mas aqui é mesa branca. Ou seja, não existe mesa branca nem mesa preta. O que existe é a verdade, e a verdade liberta. Essas religiões estão usando o engano para prender as pessoas. Ah, irmãos, mas eles falam coisas que acontecem. Lógico, muitas pessoas, em vez de dar legalidade ao Espírito Santo, estão dando legalidade ao demônio, a Satanás. E Satanás, por manipular os seus demônios, sabe muito bem o que está acontecendo. Ele conhece as pessoas que estão sob a sua direção. Então, tome muito cuidado. Assim como o Espírito Santo de Deus conhece quem segue os seus princípios, assim o demônio também conhece quem segue os seus ensinamentos. Tome muito cuidado, peça discernimento a Deus, rompa com o diabo. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, se referindo a Jesus, verdadeiramente sereis livres. Então essas religiões, estas seitas, esses supostos movimentos cristãos estão ludibriando as pessoas. Para quê? O intuito de pegar a glória que pertence a Deus e passar para ele, para o demônio. Mas toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser direcionado ao Senhor Jesus Cristo, conforme nos orienta a sua palavra. Então tome muito cuidado. Essas religiões estão usando todas as suas artimanhas, todos os seus meios. E nós, como os verdadeiros cristãos, seguidores da palavra do Senhor e do Senhor Jesus Cristo, não podemos ficar de braços cruzados. Temos que orar, temos que jejuar, temos que ter uma vida consagrada, temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus e temos que nos esforçar para praticar aquilo que aprendemos. E romper com o pecado, especialmente orientar as pessoas que seus adeptos do inimigo, os adeptos do inimigo, estão ludibriando as pessoas e muitos estão dando ouvido a esses espíritos enganadores e a doutrina dos demônios. E o fim dessas pessoas são terríveis. Muitos acabam surtando, enlouquecendo
outros tiram a própria vida. Eu conheço inúmeros casos. As pessoas sempre iam fazer consultas com determinadas pessoas e acabaram ficando loucas. Outras surtaram e outros chegaram a dar cabo da sua vida. Porque Satanás ele veio para matar, ele veio para roubar, veio para destruir e enganar. Mas Deus é a verdade que liberta. Espero ter orientado você. Então, essa blasfêmia dos fariseus e escribas, eles estavam se referindo ao ódio, à inveja que ele tinha de Jesus. E em vez de acreditarem que Deus, na pessoa de Jesus, estava fazendo milagres ali, direcionado pelo Espírito Santo, eles estavam atribuindo aquela ação extraordinária que Jesus Cristo realizou ao demônio. Então, muitas pessoas têm feito isso e cometem o famoso pecado chamado a blasfêmia contra o Espírito Santo. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado por toda a interação que vocês fazem aqui no canal, pelo like, pelos compartilhamentos, pelas sugestões e por toda oração. Que Deus vos abençoe.